o correto. E não tem perspectiva nenhuma de promoção, não tem perspectiva de agradar a senhor ninguém. E ao mesmo tempo, tem com os servidores uma lógica de um trabalho coletivo em que a gente tenta participar junto de uma obra, né? Que a nossa obra lá é distribuir a porcaria da riqueza por meio da Justiça do Trabalho, né? Então é conferir os direitos aos trabalhadores e conseguir entregar para os trabalhadores aquilo que eles têm direito e fazer os alvarás. A gente comemora quando a gente assina alvará. Quantos alvarás assinamos hoje? Não sei quantos. E eles comemoram comigo tutela antecipada que a gente deu e o tribunal não reformou, porque na maioria o tribunal reforma, né? Essa reformou, não reformou, que maravilha. Todo mundo fica lá feliz, vamos lá. Então, teve uma vez que o TJ, que eu cheguei na vara, e o TJ me manteve como competente, num conflito de competência lá. Quando eu cheguei na vara, o pessoal da vara estava comemorando. Por que vocês estão tão felizes? Não, porque o TJ manteve aqui na nossa vara o processo tal. Eu falei, foi uma festa na vara, por conta daquela coisa, né? Então a gente tenta, eu faço reuniões com eles, dou aulas, tento explicar para eles da importância da nossa função lá, o que a gente está fazendo. A gente tenta fazer um trabalho coletivo a partir de uma lógica, né? Mas eu não sei se isso por si é suficiente, se isso por si é o ideal. Não dá para trabalhar no contexto de qual é o modelo ideal de trabalho, né? As pessoas têm que procurar qual é o seu modelo ideal. Mas nós temos eu acho um problema grave hoje em dia, que esse problema das metas, o problema da terceirização, né? Você veja, a terceirização está aí junto conosco e nós lidamos com ela da mesma forma que às vezes a estrutura do tribunal lida com a gente, né? Os terceirizados da vara lá, eles são como se não existissem, né? Eu fui no tribunal outro dia, na 15ª região, e aliás, toda vez que eu vou lá, eu converso com os terceirizados. Eles contam coisas para mim que vocês não imaginam, né? A moça do elevador que ficou 5 anos sem tirar férias no Tribunal Regional do Trabalho. Por que ela ficou 5 anos sem tirar férias? Porque a cada ano ela mudava de empresa de prestadores de serviços. E quando mudava de prestador de serviços, não tinha completado o tal do período concessivo, ainda um ano e meio, aí ela começava a contar de novo o tal do período aquisitivo. Recebia as férias nas verbas decisórias, aquela coisa, mas ela estava lá 5 anos sem tirar férias. Toda vez que eu ia lá, era ela. Mas você não tira férias, não? Ela, não, 5 anos já que eu estou sem tirar férias. No Tribunal Regional do Trabalho. Umas pessoas que estavam lá essas 2 semanas atrás, dentro de um quartinho, sentadas dentro de um quartinho, sem ventilação, como chama esse negócio? Com fios de alta tensão passando, as 2 sentadas lá sem sapato, um calor danado, meio que tentando tirar a roupa até onde que podiam, e eu perguntei, mas o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente não pode sair daqui. Porque se a gente sair, a gente não pode ficar perambulando por aí. A gente só pode sair quando a gente for chamado. Isso dentro da nossa casa. Mas dentro da nossa casa a gente está reproduzindo uma lógica que é uma lógica opressiva, sabe? Voltada para a produção de números, para a compreensão, para a produção de metas. E isto é que me parece mais grave. Os servidores não têm você não vê uma reação dos servidores contra isso, porque eles acabam incorporando a mesma lógica, né? Outro dia mesmo na questão de greve, né? Direito de greve de servidores. Existe direito de greve do servidor? O ano passado os servidores que foram fazer greve lá na 15ª tiveram seus salários descontados, né? Né? Pela primeira vez na história, porque agora aplica a Lei 7.783 e não só os salários descontados, como uma ordem
uma ordem para que permanecessem, acho que 75%, 80% do trabalho. Então, isso não é respeitar direito de greve, né? Viram lá em Campinas, em São Paulo agora, o tribunal com a greve dos metroviários, a ordem do tribunal, porque 100% funcionando, greve com 100% funcionando, é alguma coisa que nem os próprios servidores lá, né, os servidores dos metroviários iam saber cumprir, porque em situações normais nunca tem 100%, né, das pessoas trabalhando, né? Claro, tem. Então não dá nem para cumprir essa ordem. Como é que ele vai botar 100% trabalhando, né? Então nós temos problemas graves, né? No ano passado nós passamos por uma situação lá que tinha FC2, tinha que ter um corte de FC2. Não sei se aconteceu isso aqui, mas para ter o corte de FC2 tinha que tirar FC2 de alguém, né? O tribunal determinou que as próprias varas escolhessem os seus decapitados, né? É exatamente isso, né? Já viram aquele filme do Batman? Que no final do filme, o Batman Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Que no final do filme há uma experiência social interessante. Um barco que vai só com os homens bons e um outro barco que vai com os homens maus, né? Fugindo da ilha, porque a ilha ia ser destruída segundo a promessa do Batman. E lá nas tantas o Batman coloca em cada um dos barcos um detonador, um que ia detonar o outro barco, né? E o Batman ficou só esperando. Olha, meia-noite, se quem estourar o barco do outro está livre. Se não estourar, vão os dois, né? Aí no final do ano passado foi exatamente isso, né? Em cada vara um detonador, né? Ou você detona ou você detona alguém ou alguém que se você não detonar, você pode ser detonado, né? Então escolhe quem você vai detonar. Foi uma coisa complexa, mas esses espaços, eles só avançam dentro de uma perspectiva de uma lógica de trabalho que já está deturpada, senão não avançaria. E obteve pleno sucesso. As varas por lado da 15ª em geral, todas elas escolheram os seus detonados, né? Escolheram os seus detonados. E a minha diretora desesperada: eu tenho que detonar alguém. Se eu não detonar ninguém, eu vou ser detonado. Eu falei: pois você não vai detonar ninguém, né? Aqui na vara você não detona. A gente dei uma contra-ordem dela lá. Falei: não, o tribunal que detone, né, quem ele quiser. Eu não vou detonar ninguém. Mas não teve jeito. Acabou que dois foram detonados, né? Mesmo contra a minha ordem. Veio ordem de cima, mas pelo menos eu não assinei embaixo, né, autorizando. E recebi um monte de cartas, as cartas dos servidores por aí afora, contando os casos, né, de cada um que perdeu a tal da FC2. Gente, redução de salário, puro e simples, né, porque a FC2 não é cargo comissionado, é comissionado. Transformou em salário, durante um salário disfarçado, e aí pessoas perderam salários. Isso aconteceu dentro da Justiça do Trabalho, né? Um caso grave, caso gravíssimo. Nós temos um problema, eu acho, um problema muito sério na Justiça do Trabalho hoje, no que se refere à possibilidade de ter satisfação completa pelo trabalho. Se as pessoas estiverem militando com uma lógica de pertencimento, sabe? Eu estou na Justiça do Trabalho, que é um lugar privilegiado. Eu estou com relação ao que está aí. Então, e tenho perspectivas de crescer. Isto faz com que é um ambiente adequado para se reproduzir dentro da Justiça do Trabalho toda a lógica empresarial, produtiva, né, de cunho neoliberal que se instaurou nas empresas por aí afora, onde
ocorreram esses fenômenos todos, de assédio moral, de burnout, disso, daquilo, tudo fruto disso, né, de pessoas que querem pertencer, que se submetem, né, e que, ao se submeterem, pensam que podem ganhar o chefe, né, e obter uma promoção e por aí afora. E o que nós verificamos no X-Trabalho hoje é isso, né? As varas do trabalho concorrendo entre si para aparecer bem ali nos dados estatísticos, e dentro dessa concorrência é cada um massacrando o outro, massacrando o outro, massacrando o outro, e para atingir, quem sabe, um dia a suprema felicidade, que é se aposentar, né? Ficar livre disso. Tem alguma coisa que está errada nisso, né? Eu tenho que ter uma satisfação no que eu faço a partir de compreender exatamente o que eu estou fazendo. E de ter um sentido para a própria justiça do trabalho enquanto um papel dentro da sociedade. E eu acho que isso está faltando. Mas não é um problema só dos servidores, é um problema também, e me parece, sobretudo, da magistratura e da administração da própria justiça. Mas com esse CNJ que está aí, implementando essas metas, e com o judiciário que está aí querendo cumprir essas metas, é difícil reverter esse quadro. Talvez os servidores possam reagir. Não sei. Se vocês me perguntarem, aí o que a gente faz? Eu sei lá. Não tenho a menor ideia, né? Mas refletir sobre o momento já me parece uma grande coisa. Refletir sobre o que a gente está fazendo já me parece um bom passo, né? Muito melhor do que simplesmente irmos trabalhar todo dia sem ter a percepção do que fazemos, né? Eu, durante muito tempo, gente, não tenho dúvida disso, durante muito tempo eu ia para a justiça lá, do trabalho, fazer audiência, estava lá trabalhando, como qualquer um. Durante muito tempo eu ficava me questionando o que eu estou fazendo aqui. Eu ficava assim, eu não entendo, não sei. Olha a ata. Eu olhava para uma ata de audiência com 4 páginas. Falava, puxa vida, olha que tempo que demorou isso. Eu podia estar fazendo uma coisa muito melhor na vida do que estar aqui, né? E despacho, assinando não sei quantos despachos. Aquilo era para mim, sabe? Me consumia. Porque tinha na minha mente uma lógica de quanto menos eu trabalhasse, né, mais o meu emprego valeria a pena. Ou seja, o meu salário, quando eu ir embora mais cedo para casa, para poder fazer outras coisas, né? Então, se eu adio a audiência, se eu faço um monte de acordo, se eu vou embora, quanto mais cedo eu vou embora para casa, mais esse emprego está valendo a pena. Então, o trabalho, o tempo que eu ficava lá trabalhando, me consumia. Hoje eu faço audiência até às 7 horas da noite. Às vezes até 8 horas da noite. Trabalho muito mais, portanto, do que eu trabalhava. Mas o trabalho me consome muito menos do que me consumia. Porque eu acredito naquilo que eu faço lá. Aí isso é uma coisa que a gente precisa, cada um, procurar, né? A importância do que faz. Porque o trabalho em si não é um mal, né? O problema é um trabalho que não é valorizado, como está aí na pesquisa. O problema é um trabalho que a gente faz sem saber o que a gente está fazendo. E um problema é a repetição por repetição, o problema é a mecanização do trabalho, o problema é a transformação, a forma de nos transformarmos em parte do processo produtivo, né? Em parte da máquina, como naquele filme lá do Charlie Chaplin, né? Em que ele entra na máquina, literalmente, ele é o homem-máquina. Para isso não tem estratégia de organizacional que dê jeito. Então nós temos que repensar a justiça do trabalho como um mecanismo de repensarmos essa lógica de ser feliz no trabalho. Porque ser feliz no trabalho porque simplesmente eu ganho um bom salário, não sei se há felicidade nisso, né? Por melhor que seja o salário, né? O salário de juiz é muito bom, mas eu me sentia, como eu disse para vocês durante muito tempo, muito infeliz.
ali na Justiça do Trabalho. E tinha muito menos problemas, diga-se de passagem. Minhas sentenças eram mantidas, eu fazia bastante acordo, embora agora não, minhas sentenças são todas reformadas, eu não sou promovido pelo tribunal, não substituo mais no tribunal, minha vida virou um inferno, digamos assim. Mas eu sou muito mais feliz. Outro dia uma juíza estava lá comigo, né, substituindo ainda no cargo recente, aí ela assim, tem que fazer essas coisas todas, e fazer assim, para a gente não ter problema, né? Eu falei assim para ela, olha, espera um pouquinho, vai. O dia que você começar a ter bastante problema, talvez você compreenda o que é ser de fato juiz. Porque juiz que não quer ter problema, não dá certo, né? Então tem que ter mandado de segurança mesmo, tem que responder e tem que fazer as coisas, tem que buscar a prestação jurisdicional de uma forma efetiva. E isto vai incomodar, vai abalar as estruturas. Ainda mais se pensar na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem que incomodar quem? Tem que incomodar quem tem poder, né? Se você incomodando quem tem poder, vai te dar problema. Agora, se você não quiser incomodar quem tem problema, você não entrega o bem da vida para quem você deveria efetivamente entregar, que é o tal do trabalhador. Claro, tem trabalhador safado, que pede errado, que pede mais do que devia, isso é lógico que tem. Mas a gente tem que compreender que a Justiça do Trabalho está ali efetivamente para fazer valer o direito do trabalho, então não serve para nada. E a gente não tem essa perspectiva, a nossa perspectiva está longe disso, né? Tem que ser uma justiça imparcial, tem que ser uma justiça que não se envolve, uma justiça que produz números, uma justiça que seja célere, rápida, essa coisa toda, sem envolvimento ideológico, sem envolvimento mesmo com a causa. Você não tem que envolver. Eu tento pegar os meus servidores lá e envolvê-los nessa coisa toda. Vocês são cúmplices de tudo que acontece aqui. Dessa intenção que se tem aqui no que se refere à produção de justiça. Porque é intenção, não quer que a gente consiga, não. Muitas vezes a gente não consegue. Eu tenho casos lá, por exemplo, de empresas que foram para recuperação judicial, que não pagaram nenhum dos trabalhadores e que até hoje a gente não conseguiu executar, né? Aquelas execuções que não saem do papel, que não vão em lugar nenhum. A gente tem casos lá de derrotas. Mas a gente sofre com essas derrotas, pelo menos, né? E a gente fica tentando coisas para ver se a gente consegue, né, fazer cumprir a prestação jurisdicional. E muitas vezes a gente não consegue. As derrotas são grandes, são bem grandes. Mas é um trabalho que, digamos assim, que ferve, vai? Tem uma efervescência aquilo lá. O que eu queria transmitir para vocês hoje é isso, né? Uma lógica que talvez falte um pouco mais, sobretudo das respostas que eu li isso aqui atentamente, li tudo. Eu falei, gente, mas falta um pouco de coração nisso aqui, né? Tá muito sem a essência, né? Sem a essência do que é efetivamente, o que deveria ser efetivamente uma justiça trabalhista, né? Sobretudo, eu acho que as respostas, elas deixaram muito a coisa do ponto de vista do eu, né? O que eu sofro, o que eu penso, como poderia ser melhor para mim, né? Ou seja, as pessoas estão reproduzindo, querendo ou não, mesmo na insatisfação, reproduzindo a mesma